7h22, confirmando 7h22, dando sequência aqui ao nosso Panorama 95. Agora tem um quadro Check-up no rádio. E no quadro Check-up no rádio de hoje, um tema que preocupa muitas famílias, o Alzheimer. Mesmo nos estágios iniciais, essa doença neurodegenerativa pode gerar dúvidas, angústias e muitas vezes sinais sutis que passam despercebidos, né? E a pergunta do nosso ouvinte de hoje, ela é bem interessante, né? O ouvinte ele questiona justamente o seguinte: doutor Belísio, meu pai tem Alzheimer, esquecimento está pouco, mas está muito cabido. É normal, doutor Belísio? Bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldo, bom dia a todos os nossos ouvintes, a todos os nossos internautas, uma satisfação, uma alegria, mais uma vez, com as esperanças renovadas, né? Esperança renovada. Participar aqui do quadro Check-up no rádio e falar de temas relevantes, né? Inclusive, falar de temas como a doença de Alzheimer, a demência na doença de Alzheimer. E dentre essa doença, existem os sintomas comportamentais, né? A demência de Alzheimer caracterizada por aquela perda na área da cognição, progressiva, insidiosa ao longo do tempo, devagarzinho, aí dando uma esquecida aqui, vai esquecendo uma torneira ali, repete um assunto acolá, se perde na rua, mas à medida que ela progride, fazendo o tratamento, que o tratamento não é só medicamento, o paciente ele é uma doença neurodegenerativa progressiva, assim, ela vai piorar ao longo do tempo, na maioria das pessoas. Alguns progridem mais rápido, os pacientes mais jovens, de 60 a 70 anos, eles têm uma velocidade de progressão maior, eles evoluem em 2 anos muito rapidamente. Alguns que têm uma predisposição genética a fazer uma demência rapidamente progressiva por Alzheimer. Outros que têm alguns fatores que fazem com que a doença progrida mais rapidamente, como por exemplo déficit auditivo, é um fator que favorece, é um fator de risco para a doença de Alzheimer, além de ser um fator que acelera a doença. E esses pacientes, quando eu falo em progredir, eles passam da fase leve para a fase moderada, que classicamente é conhecida por sintomas no comportamento. Os pacientes que têm e estão nessa fase, eles têm alterações no comportamento, como por exemplo a desinibição. As pessoas tendem a achar que não, porque ele era cabido, sempre foi um mulherengo, ou a mãe, não, ela sempre foi danada, ela sempre foi, ela passou muito tempo solteira, ou está viúva há muitos anos, e começa a perceber comportamentos estranhos, tanto do ponto de vista sexual. O pai perde a noção, tirando a roupa no meio da casa, andando no meio da casa, às vezes é visto se masturbando, tira cabimento com o cuidador, com a cuidadora, fala palavras que são inapropriadas. Isso é desinibição sexual. É um comportamento alterado dos vários comportamentos, das várias alterações neuropsiquiátricas do Alzheimer na fase moderada, é a desinibição, seja ela sexual, seja ela verbal, seja ela por outra natureza. Por exemplo, a pessoa não tem freio de dizer, simplesmente ela é desinibida. Se ela acha que Marcos Dantas é feio, ela diz: olha, você é feio, e assim por diante. E aí diz aquilo que não tem o freio social de conter os preconceitos, de conter aquilo que pode ferir o interlocutor. Então, a desinibição, que provavelmente é o problema desse paciente, é um dos sintomas, dos inúmeros sintomas que a demência, as demências podem cursar ao longo da trajetória dela. Seja ela sexual, seja ela uma desinibição verbal do paciente, dizer o que ele quer, o que ele pensa, sem pensar no que isso pode trazer de consequências. Logicamente que existem vários outros, né? O paciente, quando progride, ele está ali, foi detectada a doença no início, a fase leve, o paciente está fazendo o tratamento, tomando medicamento, está fazendo a terapia de estimulação cognitiva, fazendo ali sua atividade física, tentando frear ao máximo a doença, mas com o tempo ele começa a aparecer
Por exemplo, alterações do sono, não dorme, ou dorme demais, começa a aparecer alterações do humor, fica muito agressivo, fica muito irritado, ou às vezes fica muito deprimido, lembrando, chorando muito com coisas que parecem nem ter essa relevância toda. Ficam inquietos, a inquietação, a agitação, a perambulação, fugir de casa, ficar andando dentro de casa, a qualquer momento ele quer se agitar. Então, esses pacientes, eles são a maioria, que a família, na verdade, embora a doença de Alzheimer seja uma doença que há muitos anos as pessoas já vêm falando, existe uma educação sobre esse tipo de doença em todas as áreas da comunicação, mas ainda se relaciona apenas ao esquecimento, e as pessoas muitas vezes não percebem o esquecimento quando vem tomar pé da situação, ou quando percebe o esquecimento acha que é da idade, eles vêm mesmo para a consulta, na maioria das vezes, que não é o ideal, quando tem uma alteração de comportamento, quando o pai ou a mãe está quebrando tudo dentro de casa, ou quando está desinibido, tirando cabimento com as pessoas que passam na rua, ou quando não está deixando ninguém dormir, ou quando está querendo fugir toda hora, querendo ir para casa toda hora, inquieto, quando não quer mais tomar banho, não quer mais se alimentar, quando fica triste demais, choroso. Então, essa não é a hora de vir, mas é o que a maioria das pessoas tendem a vir. O certo é vir logo no início, né? Quanto antes, mais a gente puder detectar, diagnosticar a doença e poder tratar, isso não só na demência de Alzheimer, mas em qualquer doença, mais chances a gente tem de lidar no curso dessa doença com essas, minimizar essa carga de energia, esse estresse que são os sintomas comportamentais. É possível retardar a progressão do Alzheimer ou não? Olha, hoje eu já diria que sim, né? Hoje a gente tem medicamentos medicamentos novos que eles conseguem diminuir essa velocidade com que a doença progride, né? Antigamente a gente só conseguia, na teoria, a gente conseguia controlar os sintomas, né? A gente controlava a memória, melhor, fazia um medicamento e essa memória ela não piorava, ou essa memória dava uma melhoradazinha, ou a gente controlava os sintomas de comportamento, como eu estou falando, controlava a agitação, o sono, controlava o humor, controlava a desinibição. Mas hoje a gente já sim tem medicamentos que podem retardar a velocidade de progressão da doença, eliminando os novos medicamentos para a doença de Alzheimer, eliminando aquilo que mata os neurônios, né, as proteínas tóxicas para o cérebro, as beta-amiloides. O ouvinte quer saber o seguinte, doutor Belísio, queria saber quais as prevenções para o Alzheimer. Prevenir Alzheimer basicamente você ter um estilo de vida saudável, né? Você fazer atividade física, sair do sedentarismo, dormir bem, ter uma boa noite de sono, se alimentar bem, ter uma alimentação adequada, controlar suas doenças crônicas. Controlar a hipertensão é prevenir Alzheimer. Controlar a diabetes é prevenir Alzheimer. Controlar dislipidemia, que é a taxa de gordura alta no sangue, os níveis mais baixos de LDL, comprovadamente diminui o risco de você ter Alzheimer. Estimulação mental. Quanto maior o nível de escolaridade, menos risco de ter Alzheimer você tem. Ou seja, as crianças, os adultos, eles têm que, quanto mais estudar, melhor. Mas quanto mais ativo você tiver sua mente, você vai prevenir o Alzheimer. Prevenir o Alzheimer é controlar, combater o estresse também. As pessoas que têm transtornos ansiosos, depressivos, se elas não querem ter Alzheimer, elas precisam fechar essa porta desse fator de risco. Fechar a porta do estresse, da depressão. Tem deficiência visual, também deficiência visual entrou como um fator de risco para a doença de Alzheimer. Então,
você tem que escutar bem, enxergar bem, se tiver alguma deficiência nessas áreas do sensório, você tratar. Se você tem depressão, tratar, controlar suas doenças crônicas, hipertensão, diabetes, taxa alta, dormir bem, se alimentar bem, fazer atividade física, ter uma sociabilidade boa, se relacionar com as pessoas, ter propósito também, ter sentido, buscar planejar, projetar a sua vida. Tudo isso faz bem não só ao Alzheimer, mas faz bem à saúde em geral, faz bem a você ter um envelhecimento com qualidade. Mas estatisticamente os fatores de risco são basicamente são 14, não sei se eu falei todos eles aqui, mas são esses mais ou menos que eu falei. O ouvinte quer saber se o uso do canabidiol já está disponível no SUS para retardar a doença. Não, primeiro, o canabidiol não retarda a doença. Vamos começar por aí. Canabidiol, na doença de Alzheimer, ele tem alguns estudos que demonstram esperança que vai dar certo, que o canabidiol pode controlar sintomas do comportamento refratários. Isso que ou seja, quando você tem esses sintomas do comportamento e esses sintomas a gente não consegue controlar com as medidas convencionais, os medicamentos, aí você pode lançar mão do Alzheimer. É totalmente fake até o momento, até o estado da arte atual, até hoje o programa é totalmente fake que os canabidióis retardam a doença. O que retarda a doença são esses novos medicamentos que foram lançados no ano passado para cá, os anticorpos monoclonais. Canabidiol não é utilizado para retardar, para prevenir. Ninguém pensa em usar canabidiol para prevenir Alzheimer, a não ser que o canabidiol seja utilizado. A gente tem algumas evidências em tratamento de transtornos do humor, como por exemplo ansiedade, transtorno do sono, e aí você tratou aquele fator de risco com o canabidiol, e aí sim, indiretamente você está prevenindo. O canabidiol ele tem um uso bastante importante na medicina hoje, mas ele precisa ser usado para aquilo que ele se propõe. Não adianta você querer tratar uma febre com remédio para diabetes. Entendeu? Então o canabidiol ele não retarda velocidade de progressão, ele não é utilizado para melhorar a cognição. Isso eu não estou dizendo porque não foi testado, não foi testado e não demonstrou evidência de que melhora. Ele funciona nas alterações comportamentais quando há uma falência terapêutica, quando a gente não conseguiu tratar com os medicamentos convencionais, e você não tira tudo não, você usa, além de todos os tratamentos, você acrescenta o canabidiol. Tem várias outras utilidades, mas tem a utilidade da dor crônica, uma evidência muito robusta. Epilepsia refratária isso é um fato há muitos anos já. No transtorno ansioso, no Parkinson tem algumas evidências, são ainda poucas, mas na demência a gente utiliza para as fases mais moderadamente avançadas, quando o paciente está descompensado. Ele pergunta o que mesmo, aquele que eu prestei tanta atenção na questão do retardo. O canabiol já está disponível no SUS. Pronto. Aí, então, não serve para progressão, que eu saiba não, né? O canabiol não é um medicamento, até porque não tem, o SUS só libera um medicamento quando ele tem evidências de que aquele medicamento as evidências são irrefutáveis, que aquele medicamento realmente funciona para aquela doença. Então, para demência eu desconheço se o SUS libera. Eu acho que não está na lista de medicamentos. Posso até estar enganado, mas pelo menos até agora não. Outra pergunta aqui no nosso WhatsApp, 992053030, doutor Belísio. É verdade que alguns pacientes com Alzheimer eles ficam mais calados, mais cabisbaixos, ou é mito? É verdade. O Alzheimer a gente sempre associa, além da perda da memória, associa quando ele está descompensado aos pacientes ficarem muito agitados, porque é o que mais chama a atenção. Tá dando trabalho. Então, quando o paciente está calado ali, o paciente que tem uma demência, às vezes passa até despercebido. Às vezes o pessoal, não, é da velhice, não, isso é só um tempo. Mas não. Quando o paciente está ficando mais calado, está ficando mais isolado, mesmo ele tendo a doença de Alzheimer, você tem que estar atento para que esse paciente não esteja passando por uma alteração de comportamento, que é exatamente o isolamento social
ou uma apatia, que é inclusive, Marcos, o sintoma mais comum desses sintomas psiquiátricos. É muito mais comum ele ficar apático do que ele ficar inquieto, do que ele ficar... Muito mais comum não, mas é mais comum, né? Até hoje a literatura ela é coesa nesse aspecto de que a apatia é o sintoma mais prevalente. Acredito que até 30% dos pacientes que têm demência de Alzheimer, eles passam por esse sintoma que é a apatia, que é aquele paciente que tanto faz ele tá alegre como tá feliz, ele não muda de expressão, ele não tem felicidade, ele não tem tristeza, ele conversa pouco, faz diagnóstico diferencial, confunde muito com depressão na demência, porque a depressão também dá isolamento social. A diferença é que a depressão ela tem sentimento, o paciente se emociona fácil, ele se irrita fácil, ele fica alegre não, é depressão, né? Ou ele fica triste fácil, ele se irrita, ele perde o prazer de fazer as coisas. A anedonia, ele perde a anedonia, né? Mas a apatia, ele não tem emoção, ele não se coloca no lugar do outro, é empatia, né? A simpatia é quando você recebe bem as pessoas, e a apatia é o tanto faz, ele nem fica alegre, nem fica feliz, fica olhando muitas vezes no horizonte. Isso é um sintoma bastante comum, é um dos sintomas comportamentais da demência, é um dos sintomas mais terríveis de tratar, porque as evidências de medicamentos são frustras, alguns pacientes não respondem e as famílias ficam muito angustiadas, porque papai não quer mais conversar, mamãe não conversa, eu conto, o neto dela, o bisneto nasceu e para ela não tá, não sei, eu contei e parecia que nada daquilo ela ficou feliz. Então a apatia é um dos sintomas o mais comum, inclusive as pessoas trazem muito mais pela agressividade, pela agitação, mas a apatia é bem mais comum e é bem mais difícil de tratar. Qual é a relação do Alzheimer para essa questão do cara ficar cabido, o idoso ficar cabido? Ele fica mais cabido quando ele tem Alzheimer? Não. Ele tendo Alzheimer, ele pode ter a desinibição, como eu falei no começo. Não é que todo paciente que tem Alzheimer ele vai ficar cabido, não. Ele tendo Alzheimer, ele tem um risco maior de ter a desinibição, seja ela sexual, seja ela a desinibição verbal, de ele dizer o que ele quer, na hora que ele quer, sem ter o freio social das regras sociais estabelecidas. Ele acha que uma pessoa é gorda, não está nem aí se aquela pessoa vai achar ruim de dizer que aquela pessoa está gorda ou não. Ele diz simplesmente. Não é que todo paciente que tem Alzheimer vai ficar cabido, não. Mas um dos sintomas dos pacientes que têm Alzheimer, ele pode evoluir com um desses, com esse sintoma, que é a desinibição, sim. A verdade é que pode ser Alzheimer, mas nem todo paciente que tem Alzheimer vai ser cabido, não. Doutor Belísio, que tipo de acompanhamento o paciente com Alzheimer tem que ter no dia a dia? Marcos, eu sempre coloco, tanto para os alunos, como eu coloco para os meus pacientes, até mesmo nas entrevistas, que um idoso que tem uma demência de Alzheimer, ele precisa ter, primeiro ele tem um acompanhamento de perto por profissionais capacitados, seja ele o profissional médico, seja ele o profissional da estimulação cognitiva, gente que saiba mexer com pacientes demenciados. Cuidadores, se possível, treinados, se for familiar, buscar informação. Ele precisa tá rodeado de pessoas que compreendem a doença. Não, muitas vezes a família até compreende, mas se envolve emocionalmente, não sabe dizer o não, ou às vezes quando diz de forma errada. Além disso, o paciente que tem doença de Alzheimer, ele precisa estar bem otimizado com os medicamentos e precisa ter uma rotina. A rotina do paciente que tem uma demência de Alzheimer, ela precisa ser estruturada, planejada e seguida. Todo dia ele tem que fazer aquelas mesmas coisas, porque eles têm dificuldade de novos aprendizados. Então, se ele muda a rotina, ele provavelmente ele vai, aliás, se ele muda a rotina, ele vai ter um problema na dificuldade dele aprender essa nova rotina. Ele pode desorientar, entrar numa confusão mental. Muito comum, idosos às vezes num período de festa, aí a casa dele fica cheia de gente e ele se agita naquele período, porque não é normal, aquela rotina dele muda um pouco. Então, criar uma rotina de 7 horas da manhã,
6 horas, né? Ouvir Marcos Dantas. Aí de tal hora, dar uma caminhada, fazer um banho de sol. Tal hora, lanchar. Tal hora, fazer um alongamento. Tal hora, jogar, pintar, fazer alguma atividade de estimulação mental. Aí almoça, descansa o almoço, quando voltar do almoço, ter essa rotina. Facilita o cuidado. Você não é pego de surpresa com algumas coisas e facilita com que esse idoso ele não tenha descompensações, principalmente com sintomas neuropsiquiátricos. Horário de dormir, planejar direitinho, e você escrever de domingo a domingo num papel, e tiver mais de um cuidador, saber seguir aquela rotina. Lógico que às vezes ele, no final de semana a família leva para viajar, ou às vezes leva para almoçar, ou às vezes chega uma pessoa, uma visita, muda um pouco a rotina, muda, mas você planejando, organizando todo dia, sabendo o que vai fazer, você consegue fazer tudo aquilo que ele precisa de exercitar, de tomar um banho de sol, de tomar um remédio na hora certa, de alimentar ele nos horários corretos, de acordar, deitar e acordar no horário correto. Isso facilita tanto para o cuidador como evita descompensações da doença de Alzheimer. Eu acho que a dica seria a rotina e cuidado com profissionais capacitados para tratar. Doutor Belis, obrigado por sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Marcos, e até a próxima semana. Agradecer a todo mundo que participou. Esperança, né? Esperança. Esperança. Agradecer Favorito. Mas eu queria agradecer o pessoal que for pro São João da Barra das Furnas esse final de semana, uma brincadeirazinha que a gente faz lá no sítio, parabenizar o governo municipal lá de São José de Seridó, que fez o torneio leiteiro, nosso sítio lá teve representado, ficamos em sexta, a vaca adoeceu, mas o nosso gerente, o Gordo, foi em primeiro lugar como ordenador. Então o torneio leiteiro lá de São José foi muito bom, parabenizar todo mundo lá, e até a próxima semana, se Deus quiser. 7h44.